Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, inicia hoje o debate sobre a tramitação da reforma tributária. Equipe econômica sinaliza que pode dar 50 bilhões de reais para Fundo de Desenvolvimento Regional e você vai ver também. Pelo segundo dia seguido, o planeta bate recorde de dia mais quente da história. Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre ameaças à usina nuclear de Zaporízia. Quarta quente no futebol com seleção brasileira, Libertadores e Copa do Brasil. Primeira superlua do ano está mais perto da Terra e foi admirada em Ipanema, no Rio de Janeiro. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A área econômica do governo sinalizou que aceita colocar 50 bilhões de reais para o Fundo de Desenvolvimento Regional, que faz parte da proposta de reforma tributária para compensar o fim das isenções fiscais e promover estados com menor infraestrutura. As discussões em plenário devem começar ainda hoje e a votação ficaria para esta quinta-feira, segundo o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. O governo queria aportar 40 bilhões de reais ao ano, mas os estados pediam 75 bilhões de reais. Fontes na Câmara afirmaram que se o governo aportar 50 bilhões, o acordo pode ser feito. Nas contas de um parlamentar da base governista que participa de perto das discussões da reforma, o texto deverá passar com 370 votos. O relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, do PP, disse que é possível convergir demandas de governos estaduais e municípios. Segundo ele, a discussão com governadores do Sul e Sudeste foi positiva e indica a manutenção do Conselho Federativo na reforma tributária. O parlamentar se reuniu com deputados do União Brasil para esclarecer questões do texto e receber proposições. Nos dias anteriores, ele já havia se encontrado com representantes do PSD, MDB, Republicanos, PP, que fazem parte das maiores bancadas da casa. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou hoje que concorda 95% com a proposta de reforma tributária do governo. A declaração foi dada ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após reunião entre os dois em Brasília. Tarcísio afirmou que o estado de São Paulo será parceiro na aprovação do texto, mas disse que faltam ajustes em pontos fáceis. Os prejuízos dos ataques de 8 de janeiro em Brasília já superam 20 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal foi o que teve o maior estrago em bens. O valor total de dinheiro público estimado para cobrir os danos causados pelos ataques nos edifícios sede do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Planalto após 8 de janeiro já supera 20 milhões de reais. Segundo as informações fornecidas pela cúpula dos três poderes, o STF teve o maior prejuízo, com um valor de 11 milhões e 400 mil até agora. Em seguida vem o Congresso, com 4 milhões e 900 mil, e o Planalto, com 4 milhões e 300 mil. Apesar da previsão, o orçamento ainda pode crescer, já que há custos que 6 meses após o ocorrido ainda não foram estimados. Esse é o caso, por exemplo, do relógio francês do século XVIII, entregue pela corte francesa como um presente a Dom João VI. O maior custo informado pelo Executivo se refere a 24 obras de arte danificadas. Dessas, 15 tiveram os valores avaliados pelo órgão em um montante que chega a 3 milhões e meio de reais. No Congresso, também os maiores valores informados dizem respeito à restauração de obras de arte históricas danificadas pelos radicais. Olha só, o Tribunal Superior do Trabalho condenou o McDonald's em 2 milhões de reais por danos morais coletivos pelo trabalho de adolescentes em chapas e fritadeiras. A decisão também ordena que a dona da rede Arcos Dourados deixe de exigir de menores de idade a execução de vários serviços como limpeza e coleta de lixo.
A Corte acolheu o apelo do Ministério Público do Trabalho, restabeleceu a decisão de primeiro grau e quadruplicou a indenização que havia sido imposta à empresa. A empresa tem 15 dias para o cumprimento. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, com investidores repercutindo a divulgação da ata do Federal Reserve, o Banco Central Americano, e de olho nos debates sobre a reforma tributária brasileira. A moeda norte-americana avançou 0,21% e encerrou o dia cotada a R$ 4,85 na venda. Os incentivos fiscais para estimular a conversão de carros para o GNV ou compra de veículos novos com kit gás têm se tornado política pública em estados brasileiros. Um levantamento da ABGás, a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, mostrou que 5 unidades da federação adotaram uma frota mais sustentável. Para impulsionar o consumo e a produção desse gás natural veicular, que é menos poluente e até mais barato, os estados de Alagoas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro reduziram ou até mesmo isentaram totalmente o consultor do pagamento do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotores. O último a adotar foi Mato Grosso do Sul, que lançou em junho um pacote com 100% de isenção do IPVA e de taxas de vistoria e documentação cobradas pelo Detran de Mato Grosso do Sul, e também das taxas de serviço no processo de conversão dos veículos, além de um vale combustível de R$ 1.000 para as novas conversões. De acordo com a Companhia de Gás do Estado, 7.000 motoristas devem ser beneficiados e uma estimativa de 1.000 veículos convertidos. Neste caso, a economia por veículo será de R$ 686,34. Já no Paraná, onde o desconto do IPVA de 70% existe desde 2003, foi instituído recentemente mais um incentivo, a dispensa de vistorias para a conversão do veículo para o GNV. No estado do Rio de Janeiro, que foi o primeiro a incentivar a adoção de políticas públicas, oferece uma isenção parcial desde dezembro de 1997. O Ministério da Terceira Idade da Igreja Internacional da Graça de Deus realizou mais uma ação social e missionária em uma casa de repouso. A instituição atende 19 idosos e a Casa de Repouso recebeu as doações de mantimentos e também uma palavra de conforto. Vamos conferir. Foi um dia mais do que especial na Casa de Repouso Vozelinda, na zona norte de São Paulo. Dia de abraço, calor humano, de uma palavra de fé. Que Deus abençoe e que a palavra do Senhor possa ser uma semente plantada nos corações, para que essa semente venha trazer uma estrutura de paz nos corações de todos os irmãos. A gente costuma dizer assim, que tudo colabora, né, para nós estarmos ali trazendo a palavra de Deus a estes que não têm condições de ir mais para suas igrejas, né? Mesmo que seja próximo, não dá. Então, a igreja vai até. A terceira idade está fazendo isso. Nós estamos preparando pessoas para estarem nesses lugares e atendendo esses nossos irmãos idosos, né? Quanto tempo, né, que eu não ia na igreja? Desde quando deu esse problema, não deu mais para sair. Nem casa tinha mais. A senhora não pode ir até a igreja, mas a igreja vem até a senhora. É aqui, em nome de Jesus, né? Mas a preparação para chegar até o lar começa bem antes, porque além de todo o amor que a equipe leva aos idosos, foram arrecadados para eles, ao longo de todo o mês passado, cerca de 150 quilos de alimentos, 440 peças de roupas, calçados, cobertores, lençóis, fronhas e toalhas e também centenas de fraldas geriátricas e lenços umedecidos. Tudo doado pelos membros da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede São Paulo.
E é uma casa que depende das doações. Sim, eu dependo dessas doações. Muito bom. E todos podem colaborar com alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, lençóis, toalhas, fraldas e lenços umedecidos. Você que tem isso no coração, doar é importante, nós sabemos o quanto isso se faz necessário à vida de todos. Então, que você esteja contribuindo, né, com a Igreja da Graça, mandando as suas doações para este endereço que eu estou dizendo aqui, que é a Avenida São João, 791. É só nos procurar lá que você vai ser muito bem recebido. Além da sede em São Paulo, as doações podem ser entregues em qualquer igreja internacional da Graça de Deus, em todo o Brasil. Muito bacana, hein? Parabéns. Trabalho maravilhoso, né? E veja a seguir, Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre ameaças à usina nuclear de Zaporizhia. E ainda, a primeira superlua do ano foi admirada em Ipanema, no Rio de Janeiro. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta às 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Olá, Maria Alice, Juliana, boa noite para vocês e para você de casa também. Eu começo o nosso link de hoje com um jovem que foi preso ontem em Teresópolis, na região serrana do Rio, acusado de praticar uma série de crimes virtuais. Pedro Ricardo da Conceição da Rocha, de 19 anos, foi alvo da segunda fase da Operação Dark Room e é suspeito de criar um grupo no Discord para estupro de vulnerável. Ele disse que já sabia que seria alvo do mandado de busca e apreensão, mas ficou surpreso ao ser preso. Segundo policiais que participaram da operação, além de argumentar que a prisão dele não fazia sentido, Pedro debochou dos agentes, chegando a bocejar e assobiar. Após a divulgação das imagens, uma outra vítima registrou queixa na delegacia de Itaperuna, no norte fluminense, por estupro de vulnerável contra o Pedro Ricardo. A segunda fase da operação aconteceu em Cachoeiras de Macacu e Teresópolis e foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos dois municípios. Polícias civil e militar realizaram nesta terça-feira uma operação na Maré, zona norte do Rio. Os agentes prenderam 7 suspeitos e o traficante João Victor Domingues Travasso Romão foi morto em confronto. Segundo a polícia, ele era apontado como o segundo homem na linha do tráfico de Três Rios. De acordo com os policiais, 25 carros foram apreendidos, entre eles uma Porsche, avaliada em R$ 479 mil. Um dos veículos usava uma placa com o nome de uma das facções do tráfico de drogas que domina a região. Os agentes ainda encontraram uma estufa de maconha, 2 fuzis, armas, munições, um radiotransmissor e uma tonelada de drogas. E centro de referência para camelôs do Rio é inaugurado. No local, os vendedores irão ter assistência jurídica, acesso a cursos de especialização e auxílio para realizar o cadastro na prefeitura. Atualmente, na cidade do Rio, apenas 10 mil camelôs são legalizados e cerca de 50 mil estão atuando de forma irregular. Pela lei municipal, esses comerciantes são assegurados a diversos direitos, mas muitos deles não têm conhecimento de como procurar a regularização. De acordo com os dados do IBGE, em 2022, o Brasil chegou a quase 39 milhões de trabalhadores informais. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Até lá. Anderson, uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. E vamos agora aos destaques internacionais. A Rússia e a Ucrânia trocaram acusações sobre ameaças à usina nuclear de Zaporizhia, que está sob o controle russo desde o início da guerra. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse que a situação está muito tensa porque o risco de um ato subversivo por parte do regime de Kiev é muito elevado.
Peskov acrescentou ainda que medidas serão tomadas para combater a ameaça. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi quem avisou na terça-feira, em uma conversa por telefone com Emmanuel Macron, que os russos estavam preparando provocações perigosas na central nuclear. Ao mesmo tempo, o exército ucraniano afirmou que objetos parecidos com coletores explosivos haviam sido colocados no teto externo dos reatores 3 e 4 e que sua detonação deveria dar a impressão de bombardeios do lado ucraniano. Nas últimas semanas, Kiev e Moscou negociaram sobre colocar em risco a segurança da central, enquanto as tropas ucranianas prosseguem com a contraofensiva para tentar recuperar o território ocupado pela Rússia. Capturada pelo exército russo em 4 de março de 2022, a maior central nuclear da Europa tem sido alvo de disparos e foi desconectada da rede elétrica em várias ocasiões. E a Marinha Americana impediu hoje que o Irã apreendesse 2 petroleiros em águas internacionais na costa de Omã, de acordo com o Comando Central das Forças Navais dos americanos. Os iranianos abriram fogo contra um dos navios-tanque, sem deixar vítimas ou causar danos materiais significativos. Logo em seguida, fugiram com a chegada de um destroyer americano. Os 2 navios tinham bandeira das Ilhas Marshall e das Bahamas. Segundo o comando, a Força Naval recebeu um pedido de socorro do petroleiro Richmond Voyager, de bandeira das Bahamas, depois que outro navio iraniano se aproximou e ordenou que parasse. Os incidentes se multiplicaram nas águas do Golfo desde 2018, quando os Estados Unidos se retiraram do acordo internacional destinado a limitar o alcance do programa nuclear iraniano e voltaram a impor sanções à República Islâmica. A região é uma zona marítima crucial para o transporte mundial de petróleo. No final de abril, as Forças Armadas iranianas apreenderam um navio-tanque com bandeira das Ilhas Marshall com destino aos Estados Unidos no Golfo de Omã e uma semana depois um outro com bandeira do Panamá que passava pelo Estreito de Hormuz. E olha só, a temperatura média do planeta Terra atingiu um novo recorde pelo 2º dia seguido. A marca foi de 17,18 graus Celsius registrada na terça-feira. De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, na véspera a temperatura tinha ficado em 17,01 graus Celsius. Com base nos dados coletados desde 1979 pela agência, as temperaturas dos 2 dias quebraram o recorde anterior de 16,92 graus Celsius, estabelecido em 24 de julho de 2022. O Observatório da Terra da União Europeia, Copérnicos, confirmou em um comunicado que segunda-feira foi o dia mais quente de seus registros desde 1940. Os dados de terça-feira ainda não estão disponíveis. Devido ao verão boreal, a temperatura média global costuma subir até o final de julho e início de agosto. Em junho, as temperaturas médias globais foram as mais altas registradas pelo Copérnicos. As temperaturas podem subir ainda mais e atingir novos máximos, devido ao fenômeno El Niño no Oceano Pacífico. O rei Charles III foi coroado hoje de forma simbólica na Escócia, ao lado da esposa, a rainha Camila. Charles, de 74 anos, recebeu as joias da coroa escocesa depois que sua mãe, a rainha Elizabeth II, morreu aos 96 anos em setembro do ano passado. O rei Charles III foi presenteado com as honras da Escócia, as joias da coroa escocesa, incluindo a nova espada Elizabeth, batizada em homenagem à sua mãe e feita para substituir a que foi presenteada a Jaime IV da Escócia, mas agora muito frágil para usar. Charles e Camila foram coroados na abadia de Westminster, em Londres, em maio, diante de cerca de 100 líderes mundiais, no maior evento cerimonial da Grã-Bretanha em 7 décadas. Participaram da celebração dessa quarta-feira o filho mais velho de Charles e primeiro na linha de sucessão ao trono, o príncipe William, sua esposa Kate e outros membros da realeza. Aviões da Força Aérea Real Britânica também prestaram homenagem ao monarca com um sobrevoo sobre Edimburgo. E vamos agora falar de futebol e quem está aqui com todas as informações é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Maria Alice. A todos que nos assistem aqui no Jornal das 18h30. O noticiário do futebol de hoje está quente e vamos começar falando de seleção brasileira. Foi apresentado nesta quarta-feira, em entrevista coletiva na sede da CBF no Rio de Janeiro, o novo técnico interino do Brasil, Fernando Diniz. A expectativa é que o atual treinador do Fluminense
concilie as duas funções e siga na comissão técnica por pelo menos 12 meses, até a chegada do italiano Carlo Ancelotti na Copa América do ano que vem. Já Ramon Menezes foi confirmado no comando da seleção olímpica em Paris, também em 2024. E hoje foi dia de sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América, com jogos nos dias 2 e 9 de agosto. Foi definido também o chaveamento da competição até a final, que será realizado no Maracanã no dia 4 de novembro. O duelo mais pesado é Atlético Mineiro e Palmeiras. O Flamengo vai encarar o Olímpia do Paraguai. Já o Fluminense pega o Argentino Júnior. E o Internacional tem pela frente o River Plate. O Atlético Paranaense enfrenta o Bolívar. Nas quartas de final podem acontecer 2 confrontos entre brasileiros, 2 Fla-Flus com o Maracanã lotado. E no sul do país, Inter e Furacão. E hoje mais 3 partidas das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos conferir aí os jogos de hoje. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, tem o Clássico Paulista entre São Paulo e Palmeiras, no Morumbi. Às 9h30, no Independência, jogam América Mineiro e Corinthians. E no mesmo horário, Atlético Paranaense e Flamengo, no Maracanã. Bem, eu fico por aqui, passo para vocês, tenham uma boa noite a todos e para vocês também, Juliana e Maria Alice. Só jogão hoje, né, Léo? Verdade, dia de ficar ali grudado na televisão ou quem vai ao estádio, torcer bastante pelo seu clube do coração. E depois você volta aí com os resultados, tá bom? Com certeza. Obrigada, Léo. Ótima noite, Léo. E olha só, antes de encerrar, olha que bacana, a primeira das 4 superluas de 2023 pôde ser observada na noite desta terça-feira das areias da praia de Ipanema. É isso mesmo, a lua surgiu cerca de 7% maior e mais brilhante no céu noturno. O fenômeno pôde ser visto a olho nu, sem necessidade de acessórios. O barulho do mar e as temperaturas mais baixas do inverno carioca embalaram a observação da superlua, a primeira registrada em 2023. Conhecida como Superlua dos Cervos, o fenômeno foi observado das areias da praia de Ipanema. De acordo com a NASA, uma superlua ocorre quando a órbita da Lua está mais próxima da Terra, ao mesmo tempo em que ela está cheia. Com a aproximação, a lua cheia fica maior e mais brilhante do que uma lua cheia normal, um verdadeiro espetáculo que pode ser visto a olho nu. De acordo com o Observatório Nacional do Brasil, as próximas datas da superlua serão em 1º e 30 de agosto. Já anota na agenda, 1º e 30 de agosto. E vale a pena, muito, muito lindo, né? Lindo demais, hein? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.